Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos no Brasil, o país considerado o nono em desigualdade e distribuição de renda, em problemas de desigualdade, o nono mais desigual em termos de distribuição de renda, e o segundo em termos de concentração de riqueza. O Brasil perde apenas para o Catar em concentração de renda do 1% mais rico. 1% mais rico no Brasil concentra cerca de 49% da nossa renda. Estamos aqui na abertura do primeiro ciclo formativo de inverno do Instituto Lula, em parceria com o Instituto Justiça Fiscal e com a coordenação da campanha Tributar os Super Ricos. Este curso se intitula Desenvolvimento, Novas Desigualdades e Justiça Fiscal no Brasil e tenta traçar uma compreensão desse país a partir do seu aspecto do desenvolvimento, mas olhando para as questões da arrecadação e da justiça tributária. O eixo da nossa discussão aqui será a justiça tributária. Queria saudar os participantes que já se encontram nesta live, saudar os parceiros, tanto o Instituto Justiça Fiscal quanto a coordenação da campanha dos tributários super ricos, que organizaram junto com o Instituto Lula essa iniciativa, e apresentar para vocês essa abertura. Lembrando que nós temos inscrições abertas, embora todos os debates sejam abertos, estejam disponíveis e acessíveis, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto nos nossos parceiros, sugerimos que as pessoas possam se inscrever, porque teremos um ambiente virtual, e neste ambiente virtual teremos debates, teremos atividades, teremos lista de presença, e tudo isso pode contar, na medida em que as pessoas concluem as atividades propostas, conta com uma certificação. E são debates muito ricos, é uma experiência interessante a participação. Por isso, as inscrições continuam abertas, recomendamos às pessoas que se inscrevam, que participem, também pelo ambiente chamado assíncrono, pelo ambiente virtual de aprendizagem, e a ideia é que isso não seja uma série de webinars, mas que seja uma discussão com começo, meio e fim, ou com alguns debates que deem estrutura em torno de um encontro e outro. E essa estrutura é dada pelo nosso ambiente virtual. Eu queria me apresentar, eu sou o professor Luiz Itagliano, professor aqui em São Paulo e colaborador do Instituto Lula. E estou aqui para conduzir a mesa de abertura deste encontro. Eu queria chamar o professor Márcio Postman, a Rosilene Correia e a Maria Regina, que são representantes aqui das instituições parceiras. Passar a palavra ao professor Márcio Postman, que é presidente do Instituto Lula, para fazer a sua fala de abertura desses eventos. Obrigado, Luiz, pelas boas-vindas, pela abertura deste ciclo de debates, a etapa inverno. Como você bem disse, o Instituto vem numa programação de ofertar informações sistematizadas, análises, que permitam ampliar e compreender melhor a realidade a ser transformada em nossa sociedade. Essa atividade, essa iniciativa, ela somente foi possível pelo empenho, pela contribuição de duas instituições muito importantes que se dedicam ao tema da tributação como um dos mecanismos importantíssimos para enfrentar a desigualdade pela qual você, Luiz, chamou a atenção. Então, quero dizer da alegria do Instituto Lula em poder estar contribuindo numa parceria especial com o Instituto de Justiça Fiscal. A companheira Maria está entre nós,
muito importante a presença do conjunto de estudiosos, especialistas que se envolvem sobre esse tema, numa perspectiva diferente, de maneira geral, daquela que se debate atualmente nos meios de comunicação e até mesmo a intenção dita reforma tributária por parte do governo atual. E também da Rosilene, que tão importante, nos ajudou a construir esse ciclo de debate, ela que está na coordenação de uma campanha nacional, uma campanha popular em torno da tributação dos super ricos, que historicamente se mantiveram imunes a uma tributação que contribuísse para que o país não estivesse na liderança das desigualdades. Essa atividade é uma atividade construída, né, de forma colaborativa, voluntária. Ela não envolveu recursos, né? Todos aqui doaram o seu tempo e com isso eu quero agradecer muito na mesa seguinte que teremos agora com a presença da presidenta Dilma e sob a coordenação da companheira Juvândia, liderança sindical e também membro da direção do Instituto Lula, que estão doando o seu tempo para justamente nesse movimento de compreensão da realidade poder transformar. E, obviamente, aqui já deixo também o meu agradecimento para os demais companheiros e companheiras que estarão trazendo uma mensagem, uma visão, uma interpretação para fortalecer a política inteligente, a política madura, que passa justamente pela melhor compreensão para que se possa, de fato, intervir e transformar a realidade tão difícil, tão complexa do nosso país. Então, mais uma vez, agradecer a especial atenção de todos que estão nos acompanhando nessa jornada, esperar que o curso possa trazer, de fato, algo a mais que acrescente a cada um que vai fazer parte dessa grande jornada de entendimento, de debate, de compreensão da tributação no nosso país como um mecanismo fundamental de enfrentar as nossas desigualdades. Muito obrigado. Obrigado ao professor Marcos Postman. Eu queria passar a palavra agora a Maria Regina Duarte, que é presidenta do Instituto Justiça Fiscal e uma das instituições que colaboraram e organizaram esse ciclo de debates que agora começamos. Regina. Muito boa noite, muito obrigada, Luiz, pela abertura do evento. Obrigada, Márcio. Eu quero começar saudando todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Quero cumprimentar o Márcio, presidente do Instituto Lula, a Rosilene, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Juvândia, também do Instituto Lula, a nossa convidada, a palestrante de hoje, a presidenta Dilma. Eu quero também expressar nessa oportunidade, em nome do IJF, do Instituto Justiça Fiscal, melhor dizendo, a nossa solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos e a nossa indignação também com as vidas que foram perdidas por uma condução desastrosa da pandemia da Covid-19. Dito isso, eu quero também dizer que é muito gratificante e animador para nós, né? É alegria para o Márcio e animação para mim, então é muito animador para nós, o Instituto Justiça Fiscal, poder contar com essa parceria com o Instituto Lula para falar de desenvolvimento, desigualdades e justiça fiscal. Porque esses temas estão fortemente relacionados entre si. Não há como afirmar, olhando para a realidade, que um país é desenvolvido se ele não reduz desigualdades e não tem justiça fiscal. E quando eu me refiro a que nos sentimos animados com a parceria, não é retórica, é porque essa parceria nos liga a pessoas que efetivamente lutam pela redução das desigualdades, que se preocupam com o destino da nação, com o bem-estar do povo brasileiro, e pessoas, como bem o Márcio lembrou, que doam o seu tempo, ou seja, pessoas que querem contribuir efetivamente para o bem-estar da nossa nação. Porque esse bem-estar exige que se enfrente e se superem as desigualdades, que se pense um desenvolvimento inclusivo, sustentável, no qual o sistema tributário seja um indutor para que a gente consiga esse desenvolvimento, não o contrário.
Atualmente, nós temos que mais de 50% da arrecadação vem dos tributos indiretos, que pesam mais sobre os que menos podem pagar. E isso ocorre por quê? Porque a tributação é muito leve para o andar de cima, não por outra razão. Como as classes mais ricas não pagam o que deveriam, os mais pobres acabam pagando de forma injusta e, inclusive, antieconômica, como a gente bem sabe pelos estudos que estão aí e comprovam. A situação exige que os recursos sejam extraídos de quem até hoje pagou muito pouco imposto e acumulou muito, e que se entregue mais àqueles que mais necessitem, a justiça pelo lado da arrecadação e pelo lado do gasto. Nós estamos aí, não por acaso, nessa campanha tributar os super ricos, somos mais de 70 entidades apoiando essa campanha que apresenta possibilidades concretas de obter recursos para enfrentar a pandemia, ou seja, existe alternativa. E nós estamos mostrando com a campanha que existe. Por isso, então, esse ciclo, eles nos dá esperança e alento, mas também conhecimento, possibilidade de reflexão. Isso é ótimo, né? A todas as convidadas e os convidados, eu tenho certeza, estão comprometidos e comprometidas com essa luta pela redução das desigualdades, que a pandemia deixou tão evidente o nível de desigualdade no país que só algum terraplanista não consegue ver. Antes de encerrar, eu quero agradecer todo o pessoal do apoio, da tecnologia, da comunicação, a todos do Instituto Justiça Fiscal, do Instituto Lula, a coordenação da campanha Tributar os Super Ricos, que embarcaram nessa ideia e trabalharam coletivamente pela realização desse evento. Por fim, me dirijo à presidenta Dilma. Eu quero dizer que o fato de ter sido a primeira mulher eleita presidenta do nosso país é muito importante e significativo, porque é um passo a mais na luta pela redução da desigualdade de gênero, que ainda persiste e precisa ser enfrentada. É preciso muita superação para chegar à presidência de um país como o nosso, que obviamente não tem somente desigualdade de gênero, tem de classe, de raça, enfim, essas desigualdades que se misturam e se potencializam, mas sendo mulher é muito mais difícil chegar lá, porque é inegável que as dificuldades das mulheres se inserirem em posições de liderança no país são muito grandes, já que estamos entre os piores países colocados em termos de participação política feminina no mundo. Por isso, então, presidenta, a sua presença aqui para falar de desigualdade é muito significativa para todos nós, e nós estamos muito felizes em poder lhe escutar hoje. Eu quero agradecer mais uma vez, então, e desejar a todos e todas que tenhamos um bom ciclo de eventos, e como falou o Luiz, se inscrevam, participem e estejam conosco nessa caminhada pela redução das desigualdades. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Bem lembrado aí, a desigualdade de gênero no Brasil é uma questão fundamental. O parlamento do Irã tem mais representantes mulheres que o parlamento brasileiro. Então, essa é uma outra questão difícil. Eu queria passar a palavra para Rosilene Correia, que representa aqui a campanha Tributar os Super Ricos e é secretária de Finanças de um dos nossos grandes parceiros, que é a CNTE. Bem-vinda, Rosilene. Obrigado pelo convite. É com você. Obrigada, Luiz. Boa noite. Boa noite, Márcio, Regina. Boa noite, Gilvândia. Boa noite, presidenta Dilma. E boa noite a todos e todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento. É um orgulho enorme estar aqui falando em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da educação desse país, num momento tão duro para todos nós. Acho que a primeira coisa é também prestar nossa solidariedade a todas essas famílias que, nesse momento, sofrem a dor de ter perdido alguém e, lamentavelmente, ainda seguimos com essa realidade, né? De mais de 1.500 pessoas morrendo por dia, mais gente sendo infectada. E talvez esse momento esteja sendo um momento em que a gente tenha mais condições, inclusive, de mostrar essa dura realidade para mais pessoas, né? Mas eu quero fazer aqui um destaque, antes de falar do tributário super ricos, de dizer para a presidenta Dilma do quanto ela é, para nós, mulheres brasileiras, uma inspiração de resistência. Sempre que a gente pensa em desistir, de fragilizar um pouquinho, a gente se lembra de tudo
que a presidenta Dilma passou e passa, né, na sua trajetória, e isso nos recoloca numa condição de resistência e seguir em frente. Então, o meu agradecimento pessoal aí à presidenta Dilma. E é isso, nós estamos com a campanha, como a Regina bem disse, e é muito bom porque é, de fato, um trabalho em equipe, um trabalho colaborativo, né? Tudo que sai, e quero fazer aqui o destaque para a nossa Niara, né, Regina, que é a nossa garota propaganda, e que o Aroeira tem um amor enorme naquela produção, aquela criatividade dele, é uma animação toda semana com os nossos quadrinhos lá da Niara. E nós temos mesmo 70 entidades participando, mas quando a gente olha para os movimentos que nós temos no Brasil, movimentos sociais, sindical, poderemos ter muito mais. Então, quem está nos assistindo, que ainda não faz parte efetivamente da campanha, junte-se a nós, porque nós precisamos de mais gente. E essa etapa aqui que a gente inicia hoje, certamente vai chamar a atenção de muito mais gente. Nós teremos essa campanha muito mais fortalecida, porque a gente quer isso, é fazer com que esse debate chegue até as pessoas de forma mais simples, que compreenda. E aí eu fico, quando a gente olha para a educação pública e a gente pensa, o que pode mudar para a educação se nós, de fato, tivermos um equilíbrio? Não estou falando de equilíbrio, só basta ter um equilíbrio nesse país, porque a nossa função é muito voltada para exigir, cobrar que o Estado cumpra com o papel dele. E o Estado brasileiro está cada vez mais frágil, sofrendo um desmonte nesse momento. Nós temos um projeto que é de desmonte do Estado brasileiro, quando a gente precisa de fortalecer esse Estado, porque mais do que nunca nós precisamos de investimento, precisamos de socorrer o povo desse país. E aí a gente vive uma realidade contrária, uma reforma tributária perigosa que está tramitando, que ela é cheia de armadilhas, né? Tem pontos que a gente se empolga com eles, mas a gente sabe que está cheio de armadilhas, então é preciso ter essa atenção. E quando eu falo que a gente cobra do Estado, a gente se esquece, talvez, né, às vezes, de olhar por que o Estado, muitas vezes, deixa de cumprir, porque não tem a fonte, porque não tem os recursos, né, porque há um desequilíbrio, porque quem paga a conta somos nós, classe trabalhadora, e o nosso dinheiro não é suficiente mesmo para tudo. Então, é preciso haver esse equilíbrio, porque hoje quem paga essa conta somos nós, trabalhadores, de contra-cheque, principalmente. E aí a gente precisa, então, inverter essa lógica. E eu sei que nós temos um ambiente hoje muito mais favorável a isso, mas é preciso que todos nós sejamos empenhados. Então, acho que é um papel que deve ser de cada brasileiro e brasileira, fazer com que fazer essa cobrança, né, para que esse equilíbrio aconteça. Na educação, nós estamos vivendo o presidente da República recorrendo ao STF para não investir na educação, para a conectividade das escolas públicas, de alunos e professores da escola pública. Isso é muito grave no momento em que nós precisamos de investimento na educação para recuperar as sequelas que já estamos vivendo e continuaremos vivendo por um período aí de médio prazo, pelo menos, de um prejuízo que é preciso ter muito investimento para nós recuperarmos minimamente isso. Então, a gente vive uma realidade, mas nós sabemos onde é que tem recursos. E esse recurso vem exatamente do tributário super ricos. Nós temos super ricos no Brasil, ficando a cada dia, em plena pandemia, mais ricos e pobres mais pobres e passando fome, né? Mais de 19 milhões de brasileiros hoje passando fome. Então, essa realidade, ela tem condições de ser revertida. Nós podemos mudar esse quadro e virar esse jogo. E, para isso, é preciso ter a justiça social e fiscal no Brasil. E é a partir disso, e com certeza, essa jornada nossa aqui vai nos ajudar bastante nisso. Então, desejo que todos tenham um bom proveito. Eu serei uma aluna assídua e espero que esse seja só a primeira rodada, viu, Luiz? Que a gente possa continuar com essa parceria. Uma boa noite para todos e todas. Está sem som, Luiz. Agora sim. Então, muito obrigado a Rosilene, muito obrigado ao professor Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, a Maria Regina Duarte, que é presidenta do Instituto Justiça Fiscal, e a Rosilene Correia, que é secretária de Finanças da CNTE e representa nesse evento
a campanha Tributar os Super Ricos. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra a Juvândia Moreira, que é conselheira do Instituto Lula e também representa mais um dos nossos parceiros aqui da campanha Tributar os Super Ricos, porque é presidenta da Contraf. Juvândia, bem-vinda, a palavra é sua, a condução da conferência da presidenta Dilma cabe a você. Eu desejo um bom evento a todos nós e um grande debate ao longo desses próximos 10 encontros, numa discussão muito séria a respeito da justiça fiscal e do desenvolvimento no Brasil. Boa noite. Juvândia está sem som. É verdade, isso eu acho que é uma das coisas mais ditas, mais faladas nas reuniões virtuais. Eu estava dizendo boa noite a todos, todas e todes. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse debate, que abre, né, o ciclo de debates, o nosso curso, dessa parceria do Instituto Lula com, né, a campanha Tributar os Super Ricos, que é um prazer muito grande estar aqui. Como você mesmo falou, eu sou a Juvândia Moreira, sou da diretoria do Instituto Lula e também presido a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, e a Contraf faz parte também dessa coordenação, junto com a CNTE e outras entidades tão importantes, e o Instituto de Justiça Fiscal. E a gente está aqui hoje fazendo um debate tão importante, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, mas antes da pandemia nós já rodávamos esse país e a gente já via a desigualdade aumentando, a fome aumentando, a miséria aumentando nas capitais, a quantidade de pessoas vivendo nas ruas já era muito grande antes da pandemia, e isso se acelerou ainda mais com a pandemia. A pandemia mostra essa desigualdade de forma, uma desigualdade tão cruel, né? De uma forma tão cruel, que atinge homens e mulheres em todo o Brasil, mas que nas mulheres essa desigualdade é ainda maior, que a gente tem aí um desemprego grande de mulheres. Quando a gente fala das mulheres negras, essa desigualdade é ainda mais gritante. Então, a desigualdade racial, né? E que, infelizmente, né, num governo que não tem um mínimo de empatia, né, um governo que, na verdade, contribuiu com essas mortes e contribui diariamente com o aumento dessas desigualdades. Então, queria também me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid e para essa política genocida da imunidade coletiva através do contágio, né, que a CPI mostrou aí tão claramente essa política adotada aí pelo governo Bolsonaro. E aí, esse debate aqui se torna muito relevante, porque além da pandemia do coronavírus, a gente tem a pandemia da fome. E para falar sobre esse tema, né, para falar aqui sobre a aceleração das desigualdades no pós-pandemia, tem que ser uma pessoa que já combateu a desigualdade, né, que já combateu a fome, a miséria, que foi responsável por um programa que levou inclusão social para todo o Brasil, luz para todos. Então, tem que ser uma pessoa que tenha condição e capacidade, e que fez para reduzir essas desigualdades. Então, eu tenho o maior prazer de chamar aqui a presidenta Dilma Rousseff, essa grande companheira, essa grande mulher, que é uma referência para a gente, para a nossa luta, né, das mulheres, né, na luta pela igualdade, pela equidade de gênero. Então, eu me sinto bastante lisonjeada de estar aqui, debatendo esse tema, ouvindo a senhora, presidenta Dilma, porque a senhora tem, né, autoridade para falar, autoridade pelas políticas que a senhora adotou no seu governo, pelo compromisso que tem com a luta do povo brasileiro, pela luta, na luta, por toda a sua história de luta em defesa da democracia. Então, é um prazer muito grande estar aqui ouvindo a senhora nesta noite, para falar aqui de como é que a gente combate essas desigualdades, e a pandemia, obviamente, vai acelerar, mas além da pandemia, né, da Covid, a gente agora tem uma pandemia de desemprego, uma pandemia da fome. Então, eu queria imediatamente agora passar para a presidenta Dilma Rousseff e pedir a todos aí, todas,
aqui em casa, uma salva de palmas aí para a nossa querida presidenta Dilma. É com a senhora, presidenta. Queria primeiro cumprimentar o Márcio Postma, presidente do Instituto Lula. Queria cumprimentar a Maria Regina Duarte, presidenta do Instituto Justiça Fiscal. Queria te cumprimentar, Juvândia. Cumprimentar minha querida Juvândia, presidenta da Contraf e também do Instituto Lula. Queria cumprimentar a Rosilene Lima, que, além de ser, né, secretária do Sindicato dos Trabalhadores, eu não lembro mais o sindicato, estou com a memória fraca, mas ela, de fato, é líder da campanha Tributar os Super Ricos, já me faz uma grande diferença, porque acho que isso é um dos mais importantes temas no pós-Covid. Era no pré, mas agora será no pós. E cumprimentar o Luiz Vitagliano por ser o coordenador desse ciclo, que eu acho que ele é decisivo nesse momento para o país. Eu, infelizmente, vou começar falando do mais geral para o particular. Então, eu quero dizer que nunca foi tão importante para nós entendermos os efeitos do neoliberalismo na economia, na sociedade, na pandemia e na democracia. Eu vou falar, sobretudo, nos efeitos sobre a questão da tributação, que implica necessariamente no impacto na desigualdade. Nós vamos ter, inicialmente, claro que as vítimas da Covid-19 são as mesmas vítimas da injustiça e da desigualdade produzida pelo neoliberalismo. São as mulheres, os pobres, os negros, os indígenas, enfim, os mais explorados, vulneráveis e destituídos. O neoliberalismo ele se mostra incapaz, inerme, absolutamente desprovido de defesas diante do vírus da pandemia. E os países com os governos com a maior agenda liberal são justamente aqueles que têm o maior número de contágio e de mortes. Eu achei interessante, numa palestra no Chile, o ex-assessor do governo Clinton e também ex-prêmio Nobel, Stiglitz, reconhece algo que até me surpreendeu, que 40 anos de neoliberalismo seriam os principais responsáveis, esses 40 anos, pela incapacidade de enfrentar a pandemia. Por quê? Foram 40 anos difamando a importância do Estado, corroendo e sucateando os sistemas tributários e fiscais, impedindo a tributação dos mais ricos, reduzindo os investimentos em educação e saúde e procedendo uma forma de atuação em que elogia e torna o mercado o árbitro e o reduto da eficiência e menospreza e reduz a importância da ação do Estado para a redução das desigualdades, enfrentamento das crises e das pandemias. Esse processo, esses 40 anos de neoliberalismo, eles tiveram essa condição: desmontar o papel do Estado como um elemento fundamental de combate à desigualdade. E também por que estavam tão despreparados para enfrentar a pandemia. O que deve ficar claro para nós é que esse sistema neoliberal é um sistema, de uma certa forma, doente. E a doença tem nome. Primeiro, é a financiarização, Juvândia. É o fato que o setor financeiro se tornou, ao invés de ser um impulsionador do desenvolvimento industrial, agrícola, de serviços, se tornou um vento contrário. E também devido à desregulamentação generalizada. Os sintomas dessa doença são maior desigualdade de renda e concentração de riqueza assustadora.
salários estagnados ou decrescentes, maior fragilidade do mercado, principalmente da economia, porque sujeita às bolhas financeiras, e a enorme ineficiência e crescimento extremamente lento, mais lento que toda a média anterior dos processos do próprio capitalismo. A consequência disso é a impossibilidade de milhões de pessoas acessarem o básico, considerado o básico da classe média, como, por exemplo, casa, educação, saúde e aposentadoria. Tirar essas garantias da mão dos trabalhadores, dos desempregados e de toda a massa de pessoas vulneráveis, sem perspectiva, que são a grande maioria da população, é um dos objetivos mais importantes desse neoliberalismo. Não devido eles querem fazer isso, é devido às consequências das suas próprias ações. As regras que foram estabelecidas por eles nessa era são aquelas que impõem, a redução da tributação do capital, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e com graus diferentes. Na metrópole principal do neoliberalismo, com efeitos drásticos também. E, ao mesmo tempo, né, a redução da tributação do capital e de impostos e adoção de impostos regressivos, inteiramente regressivos. O trabalho é desregulado, porque este sistema impõe a desregulação do trabalho. Impõe a desregulação e torna o trabalho precário e intermitente. Ao mesmo tempo, ele também desregulamenta a atividade financeira, principalmente a atividade financeira internacional e a atividade também aquela que nós vimos produzir a maior crise depois de 1929, que foi a de 2008, 2009, aquela destruição de valor que ocorreu naquele período. E, além disso, uma coisa muito importante frisar, impõe também o reinado do acionista. O acionista quer o lucro de curto prazo, e o curto prazo passa a ser a regra. Isso explica um dos motivos pelos quais, né, a China está passando os Estados Unidos. Porque se você tem o objetivo de curto prazo, você não pode desenvolver uma rede 5G, porque não vai te dar lucro imediato. Vai te dar o lucro no médio e no longo prazo. O que você faz? Você usa as plataformas, porque elas dão retorno, cria aplicativo e dão retorno de curto prazo. Esse é um exemplo, mas aqui no Brasil, né, essa visão de curto prazo, ela impede o planejamento e impede o investimento numa questão fundamental, que é não só a saúde para a população, mas também que é o acesso amplo e geral à educação. Entre as transformações legais e fiscais e sociais ocorridas no século XX para reduzir as desigualdades, mesmo em países que não eram países socialistas, eram países sociais-democratas, o que você vai ver é o desenvolvimento em grande escala de um sistema de imposto progressivo sobre as rendas provenientes dos patrimônios, obtidos ou herdados. Ou seja, um sistema tributário com alíquotas maiores, recaindo sobre as mais altas rendas e os mais altos patrimônios do que aquelas que recaíam sobre as rendas e os patrimônios menos elevados. Essa invenção da progressividade fiscal moderna, de grande amplidão, ela é fruto da luta dos trabalhadores, porque ela é fruto da percepção que a desigualdade levaria a um problema seríssimo nesses países. Ela foi adotada nos Estados Unidos no pós-guerra e foi também adotada no Reino Unido, também no pós-guerra. Por exemplo, imposto de renda. Nos Estados Unidos,
as alíquotas superiores aplicadas sobre as rendas mais altas atingiram, em média, 81% entre 1932, ou seja, pós a crise de 29, e 1980. Portanto, durante quase meio século, a tributação sobre a alíquota que tributava as rendas mais altas chegou a 81%. No Reino Unido, a 89%. Na Alemanha, 58%, e na França, 60%. Aí não se incluem outros impostos. Claramente, estas alíquotas superiores a 80%, aplicadas durante meio século, não parecem ter conduzido à destruição da economia estadunidense, bem ao contrário. Ela acumulou um grande estoque de bens sociais. O fato é que a progressividade foi máxima nesse meio do século XX. E o que aconteceu? Aconteceu a chamada Revolução Conservadora. Os republicanos estadunidenses, com o Ronald Reagan, e os conservadores ingleses, com a Margaret Thatcher, eles chegaram ao poder nas eleições de 1979 e 1980. E eles instituíram a redução espetacular da progressividade fiscal. E constituiu a medida mais emblemática disso que foi chamado Revolução Conservadora e que institui o neoliberalismo. Essa virada político-ideológica ela teve impacto generalizado nos países ocidentais e nos países em desenvolvimento aqui do Ocidente. E não foram colocadas em questão de forma efetiva e incisiva nem nos países ricos, nem nos países pobres. Aliás, tem uma frase da Thatcher sobre o Tony Blair, que é a seguinte, perguntada, Dona Margaret Thatcher, a mãe do neoliberalismo, qual era a maior realização dela? Ela disse que era o Tony Blair, porque o Tony Blair simplesmente reproduziu, apesar dele ser um trabalhista, reproduziu a política neoliberal. Bom, e ela se tornou uma espécie de mantra em todos os países e na imprensa, nas elites, nas estruturas de poder dos países. É importante dizer que a alíquota superior do imposto de renda federal dos Estados Unidos no período posterior, 80 de 2018, ela oscilou entre 30% e 40%. E no Reino Unido, entre 40% e 45%. Nos dois casos, elas foram 2 vezes menores do que no período 32-80. Então, mesmo assim, pelos padrões brasileiros, essa alíquota é elevada. Um dos motivos pelo fato disso ter se espalhado e principalmente atingido os países como o Brasil e os outros demais países emergentes foi a livre circulação de capitais sem controle, sem troca de informações fiscais. Porque isso tornou-se um dos principais vetores da implantação da Revolução Fiscal Conservadora. E os países, nossos países, foram as primeiras vítimas. Tudo isso teve um impacto extremamente negativo sobre os processos de construção do Estado. Aqui na América Latina, esse processo começa bem antes do que aconteceu no Brasil. Eles começam antes ali por 80, 90, você tem uma grande destruição do Estado e de perda de ação do Estado. No Brasil, com a chegada do presidente Lula ao governo, nós tivemos uma barragem, uma barreira para
a entrada da agenda puramente neoliberal, apesar do Fernando Henrique ter introduzido alguns princípios neoliberais, principalmente na execução orçamentária, com as metas fiscais e também com a lei de responsabilidade fiscal. As 3 metas, aquelas sobre inflação, cambial, etc., e superávit primário. No Brasil, nós, desde do Fernando Henrique, eu podia ir mais longe, mas especialmente depois do Fernando Henrique, nós adotamos a regressividade fiscal como base da tributação. E aqui estabeleceu-se uma verdadeira quase isenção dos ganhos de capital, da renda e do patrimônio das classes mais ricas. Nos nossos governos, e aí tem uma questão importante, que nós temos de ter sempre presente, que é o controle dos parlamentos pelos partidos conservadores. Vamos lembrar que o maior número de deputados que nós tivemos ao longo de todo o nosso período foi em torno de 100 deputados. E chegando a 67 em momentos mais de refluxo. Mas o controle dos parlamentos, que é quem estrutura as reformas fiscais, está na mão da elite conservadora brasileira, numa relação de representação que todos nós temos de prestar atenção, porque não basta eleger um presidente, há que eleger uma maioria no Congresso Nacional. Ou se conquistar, através de movimentos de rua, uma constituinte, como fez o Chile. Mas eu vou voltar. Nos nossos governos, na fase de expansão do ciclo econômico, por exemplo, de 2004 a 2013, metade de 2014, quando começa a crise das commodities, apesar dos limites fiscais impostos pela estrutura regressiva tributária e orçamentariamente neoliberal, era possível colocar o povo no orçamento e forçar, como foi feito no governo Lula e num pedaço do meu governo, e forçar a estrutura do gasto público. E, nesses limites, sem aumentar a tributação, fazer política de distribuição de renda, superando a fome e a pobreza extrema e efetuando uma dada distribuição de riqueza. Eu me refiro aqui à distribuição, uma verdadeira distribuição de patrimônio que foi o Minha Casa Minha Vida. Me refiro também à política educacional, me refiro ao investimento no saneamento, no acesso à água, através não só de obras de infraestrutura pesadas no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, mas com a praticamente universalização da luz elétrica. Isso foi na fase de expansão do ciclo. Na fase de contração do ciclo, ou seja, o capitalismo ele tem sempre momentos de expansão e de contração. Ninguém pode achar que é possível não ter esses movimentos de expansão e de contração. Bom, na fase de contração do ciclo, o conflito distributivo se acentua e não se consegue superar a limitação de uma tributação regressiva diante também dos princípios contracionistas neoliberais impostos na execução do orçamento. Me refiro aqui, mais uma vez, ao tripé macroeconômico e à lei de responsabilidade fiscal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte, no nosso projeto, o que nós fizemos de redução da pobreza, de superação da miséria absoluta, de acesso à educação, cultura, de acesso também, né, à inclusão dos trabalhadores através de uma política de salário mínimo, com reajuste de 72%, tudo isso bateu numa parede numa certa hora.
para a gente poder, de fato, reduzir desigualdade, porque superar, vamos deixar claro, eu quero que não me entendam errado, superar a pobreza, aliás, principalmente a miséria extrema, e reduzir a pobreza e incluir, não significa necessariamente que você está reduzindo desigualdade. Você pode ter o índice de Gini caindo um pouco, porque a desigualdade implica também num nível de distribuição de renda dos super ricos. E como se você não tiver um sistema progressivo, você não tem mecanismos para fazer isso. Além disso, essa tributação ela é fundamental. E eu quero, além disso, dizer o seguinte: num capitalismo financiarizado, como é o caso do brasileiro, não tributar, como era o caso da CPMF, que tributava as transações financeiras, e nem tributar as transações digitais, é não perceber aonde começa o fluxo de riqueza. E eu, quando falo tributar transações financeiras, eu estou falando que é possível fazer uma política extremamente progressiva, tributando as grandes transações financeiras e isentando as transações financeiras dos salários, das aposentadorias e de determinado patamar de valor. Então, e ao mesmo tempo, também as transações digitais. Tem de tributar as grandes empresas digitais. Aliás, né, a última reunião do G20 tirou isso de alguma forma, mas como sempre, no G20 você diz que vai e acaba não indo. Então tem de olhar com cuidado essa questão. É importante destacar a captura cognitiva que tornou a sociedade, as classes médias e mesmo os trabalhadores e os mais pobres radicalmente avessos a todo e qualquer aumento de impostos naquele período. A base dessa captura tinha por fundamento a percepção de que as mudanças tributárias até então realizadas eram sempre contrárias aos interesses da população. Daí porque nós perdemos a CPMF em 2018 sem qualquer pressão popular sobre o parlamento. Nós protestamos, o parlamento protestou, mas nunca houve uma mobilização efetiva dos movimentos sociais e da sociedade. E, ao mesmo tempo, a forte presença da não tributação mínima no fundamento ideológico do golpe em 2016. Ou seja, o pato amarelo desfilando na Avenida Paulista, o símbolo do golpismo empresarial que estava ali, expresso na Fiesp. E a gente pode sintetizar a fala deles como pagar imposto nem pensar. A complementação dessa visão, ela está expressa na primeira medida tomada pelo governo ilegítimo de Michel Temer, a PEC dos gastos. Porque a PEC dos gastos, ela permite que você suponha, pela sua lógica, que ela vai coexistir com uma redução da tributação dos ganhos de capital e com imposto regressivo sobre consumo. É isso que ela pressupõe. A situação atual de absoluta gravidade social e de destruição do patrimônio nacional vai tornar imprescindível, no pós-pandemia, a questão de um sistema tributário progressivo. E mais, essas discussões, essas discussões que vocês fazem, as propostas e a implementação de uma transformação tributária no sentido da progressividade, é uma das tarefas mais importantes desse momento. Ademais, nós sabemos que a pandemia tem reforçado aquela brutal desigualdade do Brasil. Segundo o Credit Suisse, entre 10 países selecionados, o Brasil foi o que registrou maior crescimento na parcela
apropriada pelo 1% mais ricos, que já chegou a 49,6% do total. 1% tem a metade da riqueza do país. Eu gostaria de destacar uma das mais importantes tragédias sociais pela qual o Brasil está passando nesta conjunção da Covid com as políticas neoliberais. A questão da volta da fome, que vai exigir um aumento expressivo da parte dos recursos destinados a seu combate e que serão advindos de uma tributação sobre a renda e o patrimônio dos mais ricos, para mim também, sobre as transações financeiras e atividades digitais. Isso está claro nessa última pesquisa da Vigisan, que é a rede que olha a questão da segurança alimentar e nutricional. Sintetizando os resultados dessa pesquisa, né? Lembrando que em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU, eram 3 países que tinham saído, o Brasil, a Indonésia e a China, pela ordem China, Indonésia e Brasil, e nós tínhamos conquistado isso por um conjunto de políticas que veio lá a partir do presidente Lula e que veio amadurecendo e se acumulando nesse período, chegando, então, ao auge nesse momento de saída do mapa da fome, que também é o momento que você sabe que as crianças estão alimentadas, porque quando nós saímos do mapa da fome, a ONU disse que era por alguns motivos. Primeiro, pela política de agricultura familiar, com todos os seus programas garantindo a compra da agricultura familiar. Pelo fato de 43 milhões de crianças terem a alimentação na escola. E não era alimentação tipo um sanduíche ou um copo de leite, né? Era arroz, feijão, carne e um vegetal. Isso segurava a fome no Brasil de forma e garantia que nós estávamos protegendo o nosso futuro. Bom, qual é o resultado da Vigisan? De 211 milhões e 700 mil habitantes, que é o total dos brasileiros e brasileiras, 116 milhões e 800 mil convivem com algum grau de segurança alimentar leve, que é a falta de uma substantiva alimentação, uma alimentação que fica muito sem proteína, só baseada em carboidrato. Ao mesmo tempo, a moderada é insuficiência alimentar. E a grave é fome. Fome, pura e simplesmente. Bom, então, são 116 milhões que têm insuficiência alimentar. E vejam vocês que é 55,2% da população, é mais da metade da população brasileira. Além disso, desses 116 mil, 43 milhões de pessoas não contam com alimentos em quantidade suficiente para atender às suas necessidades. Aí está junto a moderada e a grave. Agora, os graves são 9%, ou 19 milhões brasileiros que convivem com a fome. Agora, se você olhar, botar seu olho na região rural do nosso país, você vai ver que isso sobe para 12%. Ou seja, 25 milhões de brasileiros, 25,4 milhões de brasileiros estão em situação de insuficiência alimentar grave. Esse nome mais acadêmico para a fome. E isso porque não há disponibilidade adequada de água para a produção de alimentos e para a dessedentação de animais. Isso que nós tivemos uma política que estava ligada principalmente nas regiões em que isso ocorre, que é o semiárido, estava ligado para assegurar, não só através da transferência da questão das bacias,
que nós fizemos uma transferência, né, de água, mas também por toda aquela política que foi premiada pela ONU de cisternas, que foram 1.200.000 cisternas. Bom, mas é importante situar o seguinte, que a fome, essa situação de fome, ela está mais presente quando o chefe da família é mulher, quando ele é negro, quando ele é desempregado, quando o trabalho dele é informal, quando a renda é de 1/4 ou metade do salário mínimo. E, principalmente, há em todo o país, mas ela se concentra no norte e no nordeste. A Covid, somada à crise econômica e política dos últimos anos, ou seja, do golpe, da prisão do Lula, impactou negativamente a segurança alimentar. Já estava ruim em 2018 e piorou em 2018, já estava muito ruim, mas piorou com a pandemia. Isso coloca uma questão. A natureza urgente e imprescindível de ações e políticas públicas efetivas, por uma questão estrutural do Brasil, mas agora por uma questão provocada pela sobreposição das crises sanitária, política, econômica, social, todas as crises. Conclusão. A primeira grande conclusão é que, porque tem toda uma avaliação sobre a repercussão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi tanto mais efetivo quanto mais próximo, quanto mais no período dos R$ 600. Quanto menos efetivo agora nesse período do 300. Mas uma coisa fica clara, tá? A necessidade de um auxílio vinculado ao salário mínimo. Porque quanto mais próximo do salário mínimo, melhor as condições para uma família média brasileira de sobrevivência, neste momento, e nós acreditamos até, né, nesse próximo momento da pandemia. E isso significa recursos. Bom, a crise econômica ela vinha revertendo o sucesso alcançado até 2014, com a garantia da alimentação adequada, com os programas Bolsa Família, o benefício da prestação continuada. A comparação da POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar de 2018, e a da Vigesam, mostra que houve uma situação gravíssima no Brasil. E que tanto a insegurança alimentar, ou seja, a fome no Brasil, retornaram a patamares, a insegurança alimentar como um todo, e a fome em especial, próximos aos de 2004. Então, nós estamos hoje como estávamos em 2004. Nessa questão que é seríssima e que é índice da situação de desigualdade social, é uma situação emergencial. Há um retrocesso. Em 5 anos, de 15 anos, nós voltamos a 2004. Principalmente nos últimos 2 anos. Eram 10,3 milhões de pessoas passando fome, e chegou a 19,1. Então, é uma situação extremamente grave. É fundamental recuperar a capacidade de agir do Estado. E eu acredito que só se recuperará a capacidade de agir do Estado com a questão da tributação dos mais ricos. Não tem outra forma. Bom, a pandemia e a reforma trabalhista aprofundaram a desestruturação do mercado de trabalho. A comparação entre o primeiro trimestre de 20 e o de 21 mostra que o mercado de trabalho se tornou ainda mais excludente. Eu não vou dar todos os dados aqui, porque eu acho que vocês esses conhecem. Eu queria me deter aqui na pesquisa da Oxfam, que eu acho fundamental a pesquisa da Oxfam,
foi feita em parceria com o Instituto Datafolha, lá da Folha de São Paulo. O que eles afirmam a partir dessa pesquisa, que é de dezembro de 2020? Primeiro, que consolidou-se na população a crença sobre o vínculo entre desenvolvimento e equidade. 8 em cada 10 pessoas acreditam que não é possível progresso sem redução das desigualdades. Uma das questões mais importantes, a meu ver, foi o apoio à tributação. 56% concordam que o aumento dos impostos, em geral, para financiar políticas públicas é necessário, ante 31% em 2019. Então, hoje são 56%. O que implica que, da parte da população, tem uma percepção pró-tributação. Aí é que vem um número interessante. 84% concordam com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais, ante 77% em 2019. Então, primeiro que já vinha essa consciência sobre a tributação dos mais ricos, e agora ela chegou a 84% da população. Isso é extremamente importante para nós. E eu acho que mostra como esta campanha de vocês, como esse estudo de vocês e como a organização de vocês está do lado certo da história. Bom, além disso, 94% concorda que o imposto pago deve beneficiar os mais pobres. Então, eu acho que isso foi uma grande expressão dessa política. A outra coisa que eu achei importante foi que sem redução das desigualdades não há progresso. 86% creem que o progresso do Brasil está condicionado à redução de desigualdade entre pobres e ricos. 85% concordam que é obrigação dos governos diminuir a diferença entre os muito ricos e os muito pobres. Bom, tem outras questões aqui que eu acho importantes. Eles acham que 67% que pelo fato de ser mulher impacta na renda. Uma visão da desigualdade de gênero. Que 58% concorda que os negros ganham menos por serem negros. É interessante que seja 58%. Por quê? Porque mostra ainda a força da escravidão nesse país, a força da ideologia da escravidão, né? Porque, para mim, o preconceito no Brasil tem a ver com a escravidão. Mas, ao mesmo tempo, é alvissareiro o fato de 76% saber que a cor da pele, 76%, que essa cor da pele influencia a contratação por empresas. 84% acha que influencia a abordagem policial. E 78% concordam que a justiça é mais dura com os negros. As principais prioridades para a redução das desigualdades foi investimento em educação, garantir direitos iguais entre homens e mulheres e combater a corrupção. Essa teve uma nota de 9,6, numa nota de 0 a 10. A nota de 9,5, 0,1 menor do que essa, mais expressiva, foi aumento da oferta de emprego, investimento público em saúde e combater o racismo. Bom, eu quero, além da questão social, só dar uma outra discussão sobre o pós-pandemia. Ou seja, o pós-pandemia vai necessitar necessariamente de uma política tributária progressiva, tributando os mais ricos, tanto por renda como patrimônio, seja ele obtido ou herdado. E eu acho que tem de se pensar seriamente sobre a questão financeira e a digital. Bom, mas eu acho que nós temos de pensar outra coisa, que é o fato que o Brasil
precisa de um investimento brutal em educação, por 2 motivos. O primeiro motivo tem a ver com a pobreza, que é o fato de que é o caminho para você ter, de fato, uma garantia que a sua distribuição será de riqueza, porque a educação não pode ser tomada por ninguém, como o caso da renda, e que nós vimos que está sendo feito. Então, é por isso, porque torna a saída da pobreza mais efetiva. Mas não é por esse motivo só, não. É porque não haverá no Brasil desenvolvimento sustentável se você não galgar, deixar essa primarização, voltar as costas para essa primarização da economia brasileira, que, como outro dia eu estava falando com o Postman, e o Postman me disse uma coisa bastante correta, parece que nos estão fazendo retornar, não a 2003, mas a 1920, quando o Brasil era primário, exportador. Então, acabar com a primarização do Brasil, ou seja, com a única coisa que produz riqueza e que produz com algum nível de inserção e capacidade internacional de inserção, é a agricultura e a pecuária? Não. Nós temos de apostar na agregação de conhecimento, nós temos de defender a entrada na economia do conhecimento, da importância, para mim, da CNTE, da importância de ver a educação como a condição para o nosso país galgar ao patamar de melhores salários, de capacidade de inovação, de capacidade científica e tecnológica. Sem educação e sem gasto brutal em educação. O gasto em educação não é barato. Tá? E eu acho interessante que nós percebamos isso, porque isso foi interrompido. A questão da educação, da ciência, tecnologia e da inovação, ela foi simplesmente seccionada no Brasil. E ela é gravíssima. Gravíssima e implica que nós temos de reconstruir esse futuro. E se tem uma coisa que o governo do presidente Lula e o meu, que sucedeu a ele, fizeram bem, foi dar os passos no caminho da educação. Mas eu e o presidente Lula sabemos que é fundamental ter recursos para você investir. Tanto é que nós criamos o Fundo Social do Pré-Sal, que ninguém sabe e ninguém viu. Então, tudo isso tem de estar na pauta. E sem uma nova política tributária, não se dará conta disso. Por final, eu quero dizer da gravidade que é a destruição dos patrimônios. Eu não vou falar aqui sobre a Amazônia, etc., mas eu quero falar sobre três estatais. Privatização da Eletrobras, a dos Correios e da Petrobras. A dos Correios, por quê? Achar que os Correios é uma coisa lateral é de uma ingenuidade nossa total. Por quê? O que é os Correios? Os Correios é a nossa versão da Amazon. A empresa de logística fundamental desse país é os Correios. A troco de que nós vamos dar esta garantia, esta garantia da nossa segurança logística, nessa fase nova digital, para uma empresa explorar e não para o Brasil usufruir. Essa é uma questão. A Eletrobras é gravíssima, porque a energia elétrica é transversal a todas as atividades. Ao privatizar a Eletrobras, estão privatizando a mina de ouro, que são as hidrelétricas. E ao aprovar aqueles penduricalhos todos, os chamados jabutis, transformaram um setor que tinha como base o uso da energia, que a gente chamava, na linguajar do setor elétrico, por mérito,
obrigando as térmicas, que são mais caras, a despachar primeiro, significa que nós seremos o único país do mundo que primeiro adota as mais caras para depois usar as mais baratas. E isso vai impactar a conta dos consumidores e todas as empresas e atividades desse país. E, por fim, a Petrobras. Eles estão acabando com a Petrobras, porque eles começaram a esquartejar a Petrobras. E começaram a partir e ficar com a maior... entregar para o setor privado as partes nobres também. Bom, nós estamos alienando a nossa segurança energética, é isso. Por isso, não é tanto dinheiro, mas é a capacidade política de articular e deter isso, porque também é uma questão crucial pós-pandemia. Por quê? Por exemplo, a Petrobras é uma das empresas que contribuíam para a gente crescer na cadeia de valor, porque na Petrobras se usa tecnologia competitiva, de alta geração, de alto conteúdo de valor. Por exemplo, extrai petróleo em águas profundas, implica em altas temperaturas, implica em muita pressão, implica em criação de tecnologia aqui no Brasil. E isso vai ser gravíssimo. E isso vai afetar emprego. Isso vai afetar crescimento econômico. A cadeia de petróleo e gás, ela é crucial para o desenvolvimento do país. E sem emprego de qualidade, não tem redução de desigualdade também. Economia primária exportadora não tem capacidade de reduzir desigualdade num país com 211 milhões de habitantes. Não tem. Nós não somos uma economia pequena. Nós teremos de ser uma economia grande pela vocação das riquezas do país, pela vocação do povo brasileiro, e se a gente quer, de fato, um mundo menos desigual, muito menos desigual, caminhando para uma economia em que as pessoas tenham direito. Então, minha fala é essa. Muito bem, presidenta. Queria só registrar aqui que tem pessoas nos assistindo aqui, ouvindo a senhora de várias regiões do país. Eu vi aqui João Pessoa, da Bahia, de São Paulo, de Porto Velho, do Distrito Federal, de Pernambuco, Alagoas, Fortaleza, aqui do Ceará, né? Rio de Janeiro, do Pará, e também de Barcelona, viu? Uma saudação aqui de uma pessoa aqui de Barcelona. Presidenta, a senhora falou aqui de vários temas super importantes, né, da financiarização da economia, e quanto que isso drena recursos da população, né, e concentra a renda. Falou aqui da tributação, da importância da tributação para fazer a distribuição de renda, não só para acabar com a fome, né, mas a tributação vem para fazer essa distribuição de renda. O pessoal aqui do ciclo sobre justiça fiscal pergunta aqui para a senhora como que a senhora vê a reforma fiscal no governo Biden, né, que tributa mais e distribui mais renda. Se ela pode ser aplicada aqui no Brasil, porque tem gente que fala dos Estados Unidos como uma referência, e se a gente aplicasse a tributação de lá, já seria, né, já estaríamos fazendo aqui uma grande mudança na nossa tributação. E outra coisa essas reformas todas que foram feitas, né, o teto dos gastos, né, isso põe um limite, né, na atuação de uma política de desenvolvimento, com inclusão social, com distribuição de renda, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, administrativa, essa que eles estão tentando fazer agora, um verdadeiro desmonte aí do Estado, além dessas privatizações que a senhora citou. E eu acrescentaria aí, presidenta, a importância do crédito, né, do crédito dos bancos públicos, e agora tem uma medida provisória do Bolsonaro que altera, né, a taxa de administração dos fundos constitucionais, afetando diretamente a região norte e nordeste do país, porque afeta o BASA e afeta o Banco do Nordeste, que na pandemia foram fundamentais ali para aquela região. Eu vi aqui que tem uma pessoa participando, que é um agricultor familiar, e ele fala, estou sem trabalho, sem renda, sem crédito, né, sem incentivo para produzir,
né, sem água, então, porque tem a seca, então ele tem que ter, né, uma política também voltada para a agricultura familiar, para a região, para essas regiões mais carentes, mais necessitadas de políticas públicas, como a região norte e nordeste do país, e o que a gente está vendo é o contrário, né, um desmonte desses instrumentos, né, que a gente tinha para fazer política pública, e como os bancos públicos, como é o caso aqui desses fundos constitucionais. Então, eu queria... Posso começar pelo crédito, Giovânia? Pode, mas antes aqui, a senhora já fala, comenta e já, né, já faz as considerações finais aí, que o pessoal está... Mas aqui muita gente mandando um abraço, boa noite, né, e muitas palavras carinhosas aqui para a senhora, as pessoas que estão nos assistindo. Queria só registrar para você, para que a senhora possa receber essas manifestações de carinho. É isso, então eu queria passar aqui para a senhora fazer esse comentário. Lembrando assim que o Brasil, nessa nossa campanha da tributação dos super ricos, a gente defende a tributação dos dividendos, né, dos juros sobre capital próprio, porque é um dos poucos países no mundo que não tributa dividendos, né, presidente? Eu lembro que em 2019, somado aí, são dois, né? Tem dois. Exatamente, somado Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, que é sociedade anônima, né? Banco do Brasil, você pega a distribuição de dividendos, eles distribuíram 68 bilhões de reais em dividendos, que não tem nada de imposto, né? Zero de imposto. Então, assim, não dá. E eu tenho aqui comentários também, pessoas falando aqui sobre a carestia desse momento, né? O custo de vida, você vai no mercado, as coisas estão super caras, e também o gás de cozinha, né? Com esses preços internacionais adotados aí pelo governo, o gás de cozinha é um absurdo de caro, o auxílio emergencial não dá nem para comprar, mal dá para comprar um botijão, aí você não compra comida se você compra um botijão de gás. Então, realmente, a situação é crítica. Então, queria aqui passar para a senhora fazer seus comentários e suas considerações finais. Veja, Giovânia, sem crédito não há investimento. Essa é uma regra. Então, sem crédito não há investimento. E sem crédito, tá? E tem vários tipos de investimento. Tem um crédito que tem de ser subsidiado. Por exemplo, agricultor familiar, todo país tem de querer ter uma política de segurança alimentar. Então, o que nós fizemos? Nós saímos de uma quantia de crédito irrisória para agricultor familiar, tá? Em torno, variava de 400 milhões para 1,5 bilhão, para, no final, chegarmos a 30 bilhões de crédito subsidiado por agricultor familiar. Só para ele. Por quê? Porque você precisa disso, principalmente na agricultura. Aliás, isso é prática em todos os países do mundo. Na França é assim, eles subsidiam o agricultor deles. Nos Estados Unidos, eles subsidiam o agricultor deles. Então, é fundamental essa política de crédito que tenha destinação para você fomentar uma área estratégica do país. Se 70% da produção de alimentos brasileiros vem da agricultura familiar, o que está 70% do que está na mesa do povo vinha da agricultura familiar, e é uma produção de qualidade, feita pelo pessoal da Assentados da Reforma Agrária, feita pelo pessoal do MST, feita pelo agricultor familiar do Brasil inteiro. A justificativa dessa política era que o Banco do Brasil tinha de subsidiar a agricultura familiar pela lei. Quando eu fui, um dos motivos do meu impeachment é o crédito agrícola, é engraçadíssimo, é o crédito agrícola, que eles acusavam de eu estar subsidiando toda a agricultura. Não estava subsidiando a agricultura, estava dando subsídio maior para os pequenos agricultores e menor para os grandes, que não precisam. Mas eu não interferia na política diretamente, então era um absurdo. E, ao mesmo tempo, nunca o governo deixou de pagar o subsídio complementar por créditos orçamentários. Ao mesmo tempo, Giovânia, por que a gente não vê investimento no Brasil?
Por quê? Eles fizeram de tudo para demonizar o BNDES, para dizer que o BNDES tinha caixas pretas, para dizer que o BNDES utilizava critérios indevidos. Jamais conseguiram provar essas acusações levianas que tinham só um objetivo: reduzir o papel do BNDES e deixar no lugar do BNDES o quê? Um vazio absoluto, porque os bancos privados não fazem financiamento do tipo do BNDES. Que tipo de financiamento? Se o Brasil quer estrada, se o Brasil quer uma ferrovia, se o Brasil quer uma hidrelétrica, se o Brasil quer uma obra de saneamento básico para garantir que as pessoas tenham saúde e não estejam misturadas aos esgotos, só tem um jeito: financiar. E não pode ser financiar por 5 anos. Financiamento de obra pesada é por 15, 20 até 30 anos, em todo o mundo. Então, enquanto for essa vigência, enquanto estiver vigindo esse tipo de política, você não vai ver financiamento de obra nenhuma nesse país. Por quê? Porque o capital privado não financia com o recurso dele, ele toma emprestado e aí ele financia. Então, nessa questão do crédito, tem uma questão gravíssima, que é recompor o BNDES, recompor as condições de financiamento desse país. No que se refere à política do governo Biden, eu acho que é interessante a se analisar na questão do governo Biden 2 coisas. O governo Biden não reformou o capital financeiro, nem o regulou. Portanto, a visão de curto prazo do capital financeiro e da desigualdade que ele produz, concentrando a renda no 1%, vai permanecer. O que está fazendo o governo Biden? A situação chegou a um limite extremo, que, inclusive, foi responsável pela chegada do Trump. O surgimento do Trump decorre do aumento brutal da desigualdade nos Estados Unidos. O que o governo Trump está fazendo é uma redução do tamanho da desigualdade. Ele não está acabando com a desigualdade, não. Ele só está reduzindo aquelas questões drásticas. Vou dizer por que eu falo isso. Para mim, uma das maiores desigualdades dos Estados Unidos é a saúde ser paga. Um país como os Estados Unidos, com o grau de desigualdade que ele tem, cobrar pela saúde, concentra vamos dizer, concentra uma das coisas mais graves, que é a sua sobrevida, nas mãos da renda de alguns. Então, toda a política de saúde nos Estados Unidos é cobrada. Recentemente, aquele Otávio de Carvalho saiu lá dos Estados Unidos e veio se tratar no SUS. Por quê? Porque ele não segurava pagar o custo do tratamento nos Estados Unidos. Mora lá, mas trata de saúde aqui. Bom, além disso, outra questão que é gravíssima é a educação é paga. Uma das crises que eles estavam enfrentando era a inadimplência dos estudantes que não estavam dando conta de pagar pelos seus estudos e que estavam endividados até aqui. Então, eu não acho que o modelo dos Estados Unidos, por mais melhorias que o senhor presidente da República, Biden, introduza, vai resolver o nosso problema. Nós não temos similaridade com ele. E, além disso, como eu estava falando aqui, por que eu falei aquilo? Entre 1932 e 1980, 50 anos, a alíquota superior do imposto, a alíquota média
superior do imposto de renda nos Estados Unidos foi mais de 80%, 81%. O que significa isso? Uma montanha de dinheiro que eles aplicaram onde? Eles criaram bibliotecas, eles construíram ferrovias, rodovias, eles criaram o que se chama de riqueza social. Houve, inclusive, ampliação de empregos, etc., etc. Mas teve um estoque de riqueza acumulado. E aí, depois disso, eles reduziram pela metade. E aí começou a desigualdade crescer, crescer, crescer. Hoje, antes uma pessoa que trabalhava nos Estados Unidos, lá por 1950, achava que podia ficar rico depois, se trabalhasse muito. Hoje, o que acontece? Qualquer pessoa da classe trabalhadora branca, não estou falando nem da negra, estou falando da branca, olha para o passado e os seus filhos vão ganhar menos do que ele ganhou. Não há mobilidade social mais nos Estados Unidos. O que o Biden está fazendo, vou repetir, uma política de contenção disso, de redução desse nível de desigualdade que é brutal. Caso contrário, volta o Trump. Então, a minha resposta é o seguinte: eu não concordo, acho que lá é a pátria do capital financeiro, capital financiarizado. Eles, para você ter uma ideia, a Apple, tá, gasta mais comprando as suas próprias ações para valorizar as ações, ganhar e distribuir o dividendo do que em ciência e tecnologia. Eu vou repetir. Por que é a China que tem a rede 5G? A rede 5G não só vai possibilitar que nós possamos comunicar muito mais rápido, com volume muito grande de dados. Não é esse o objetivo da rede 5G. O objetivo da rede 5G, porque tem baixa latência, ou seja, pouco tempo de demora, é tudo mais rápido nela. Não dá aquele negócio que dá que, de repente, a imagem congela. Não dá isso. Por quê? Porque ela vai ser fundamental para uma coisa que chama internet das coisas. Um equipamento vai falar com outro. Um robô no chão de fábrica A vai conversar com o robô B. E não pode ter tempo entre a conversa de um e de outro. Tem que ser o mais rápido possível. A mesma coisa se você imaginar um carro sem motorista. Um carro sem motorista, o tempo de latência é crucial para a segurança. Então, o que aconteceu? A China, que tem visão de longo prazo, gastou uma grana imensa e criou a rede 5G através da empresa que chama Huawei. A Apple podia criar. Todas as empresas americanas podiam ter criado, nenhuma fez. Por quê? Porque é mais lucrativo vender aplicativo. Porque você realiza o lucro amanhã. E é por isso. Então, não dá para olhar para os Estados Unidos e achar que hoje ele é referência. Não é mais. Certo, presidenta. Tudo bem. Acho que tem aqui uma questão aqui que foi colocada, eu acho que é do Mário Raia, né? Ele fala assim, se essa tributação, se a senhora acha que é possível a gente aprovar uma tributação dos super ricos nesse congresso, nessa formatação, né? Não acho. Não, né, presidenta? A resposta é um rotundo não. Aí ele fala o seguinte... Aprovação, vou repetir, aprovação de imposto progressivo no Brasil depende de questões políticas. Olha, juros sobre capital próprio, acabar com juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba, né? Você concorda que é uma jabuticaba? Concordo. O que é o juro sobre capital próprio? É o empresário calcula os juros sobre o seu capital e deduz. E o governo é obrigado a aceitar porque está na lei.
Nós tentamos alterar, perdemos, todas as vezes que tentamos alterar. Quando nós íamos entrar com tributação sobre herança e grandes fortunas, foi comunicado que seria devolvida, todas as vezes. Então, é o seguinte, ou muda a correlação de forças. As pessoas que querem que haja mudança, elas têm de querer que a mudança também ocorra no parlamento. A gente elegerá um presidente, por exemplo, o presidente Lula, mas você tem de eleger seus deputados federais, suas deputadas federais, seus senadores e suas senadoras. Caso contrário, jamais passará no parlamento brasileiro. Jamais. Nós começamos perdendo a CPMF. Na época, só para você ter uma ideia, era 40 bilhões. Era muito para a saúde, na época. Tá? E houve protesto, e a manipulação, eu vou te dizer, do mesmo período... A narrativa, a manipulação, a grande imprensa, no geral, não apoia, né? Mas agora eu acho que tem uma situação diferenciada. A desigualdade está muito brutal, essa questão da fome é muito grave. Sabe, eu tenho visto pessoas, sabe, que estão inconformadas, são pessoas, sabe, que não têm uma vida participativa, mas com a fome ficam inconformadas. Eu acho que tem uma percepção cada vez maior no Brasil, e eu acho que essa pesquisa do Oxfam, para mim, foi muito importante. Foi muito importante saber que 86% quer tributar para reduzir a desigualdade. Sim. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa na pesquisa do Oxfam que é importante. O patamar de riqueza no Brasil das pessoas varia segundo o nível de renda delas. Assim, uma pessoa que ganha até um salário mínimo acha que R$5.000, acima de R$5.000, 6.000, já é rico. Não percebe que esse 1%, para concentrar quase 50% da riqueza do Brasil, ganham valores de 1 bilhão, mais de 1 bilhão, muito mais de 1 bilhão. E são esses os que têm de ser tributados. E não tem saída se não tributá-los. Porque um governo só tem dois mecanismos. Tem uns que falam que pode ter 3. Um deles é complicado. Imprimir moeda. Sair dando. Esse é complicado. Porque pode provocar muitos desequilíbrios. Tributar ou emitir dívida. Não tem outro, querida. Não tem política possível de redução da desigualdade sem ação do Estado. E o Estado só tem recurso se tributar progressivamente. Exatamente. É isso. E eu acho que a campanha ela é importante, e esse curso que a gente está começando aqui nessa parceria, importante porque também nós precisamos conscientizar os trabalhadores, né, a população, do que significa essa campanha de tributar os super ricos, porque tem gente que acha que vai... É rico para danar. Exatamente. Não é a classe média, não, é super rico, é rico para danar. Exatamente. E a gente vê na pandemia, assim, o aumento da miséria e da fome, né, e também pessoas que aumentaram os ricos, né, os super ricos, ficando mais ricos ainda, né, aumentando essa lista aí dos super ricos, né, eu acho, aproveitando dessa miséria. A gente tem de dizer quanto é que é o super rico, quanto é que é a renda. Uhum. A renda e a riqueza deles. Eu acho que tem isso. Nós vamos discutir no nosso curso. Tudo isso a gente vai ter oportunidade de debater, então é um convite aqui para que vocês que estão... Não, eu fiquei muito impactada quando, na pesquisa da Oxfam, eles dizem que tinha gente que achava que rico era R$5.000. Sim, pois é isso, por isso que tem que debater para que a gente tenha apoio popular, para que a gente possa fazer pressão, para que a gente possa mudar esse congresso, para que a gente possa ir para as ruas, exigir essa tributação dos super ricos, né, para que a população possa
entenda a importância, porque a gente viu o SUS, né? Estava falando aqui do SUS, né? Do Olavo de Carvalho, que veio para cá, saiu dos Estados Unidos para vir para cá se tratar no SUS. Olha a importância do SUS nessa pandemia. Nossa Senhora, é uma coisa impressionante. A gente lembra que até outro dia eles queriam acabar com o SUS, né? Exatamente, claro, com certeza. E o teto dos gastos impede, né, de você investir aí na saúde, educação pública, né? E eu queria até te dizer isso, o teto dos gastos produz duas coisas, tira o povo do orçamento e a população da decisão. Porque uma população, quando vai para a eleição, ela decide o quê? Onde gastar e como gastar. Ora, se você aprova uma PEC que é por 20 anos, que decide o que você vai fazer, como é que fica a democracia e o direito da população de decidir nas eleições majoritárias para a eleição do presidente, que não te deixa discutir aonde gastar, quanto gastar e como gastar? Exatamente. Como é que se elege um projeto e o presidente... Eu acho que tem dois objetivos. Que eu acho que o teto dos gastos fez isso. Quando ele coloca o princípio da austeridade fiscal no orçamento, o que ele está querendo fazer é o seguinte: daqui para frente, mesmo que você mude o governo, elegendo uma pessoa que não pense como eles, neoliberais, ele terá de executar a política neoliberal. É isso que eles querem fazer, né? Engessar. Por isso, o teto dos gastos tem de ser derrubado. Exatamente. Acho que ano que vem, nas eleições, ao eleger senadores, deputados, a gente tem que eleger aqueles que se comprometerem com com derrubar o teto dos gastos, comprometerem com esse desenvolvimento, com inclusão social, né? Então, nós estamos aqui, presidenta, chegando ao fim aqui da nossa atividade. Em nome do Instituto Lula, em nome dessa parceria do Instituto de Justiça Fiscal, de todos os parceiros. Eu gostei muito dessa atividade. E nós também gostamos de te ouvir. Então, queria aqui deixar um abraço para o Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, para a Maria Regina, presidenta do Instituto de Justiça Fiscal, para a Rosilene, a presidenta do Simpro Brasília, né, dos professores lá de Brasília. É do Simpro. É, do Simpro. Não é do CNTE. E ela é tesoureira do CNTE, que é ela é tesoureira do CNPE. Eu fiquei em dúvida o que ela é. Exatamente. A Rosilene, aí, que é uma grande militante, está junto nessa campanha. A gente tem feito debates, né, no Brasil inteiro, participar de debates, porque acho que é super importante esclarecer a população e engajar o povo nessa luta, né? Não dá para acabar com a desigualdade sem tributar os super ricos. Acho que essa é a grande luta. Obrigada, presidenta Dilma, por estar aqui com a gente, pela sua colaboração nesse debate, enriquecer aqui nosso debate. Um grande abraço para a senhora, um grande abraço a todos aí, todas e todas que nos assistiram nesse momento, e convido mais uma vez a vocês a acompanharem e participarem do curso aqui com a gente. Boa noite, presidenta. Boa noite, Juvândia. Beijos.